Olá, amigos da Jovem Pan Online. Hoje nós vamos falar sobre um mercado que está crescendo entre os jovens, principalmente aqueles jovens que querem atuar na área de propaganda, na área de design, aqueles que têm uma certa tendência artística. Hoje não aprendem mais, como na minha época, desenhar no papel, não, é tudo no computador, na tal da computação gráfica. Aliás, a gente vê filmes extraordinários, todos feitos em computação gráfica. Pois é esse mercado de publicidade que tem uma demanda muito grande e tem, como profissionais, um público muito diferente. Aquele que não tem grandes necessidades de ter assim, um histórico escolar muito grande, mas tem a categoria de fazer uma coisa criativa, uma coisa que mexe com a imaginação do consumidor, que é a pessoa que no final vai comprar aquela marca, aquele desenho, aquele jeito de fazer as coisas tão moderno hoje em dia. E para isso, nós vamos conversar com o Marcelo Cássio Loschiavo, que é o sócio-diretor da DRC, que é a única empresa especializada em computação gráfica, pioneira. Ela tem o certificado da Apple desde 1966 e já formou cerca de 10 mil alunos no Brasil. Marcelo, obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan Online. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui nessa casa. Legal. Pois é, então, outro dia eu vi uma matéria, acho que um artigo na Virgínia, São Paulo, sobre esse perfil desse profissional. Ele disse que um rapaz foi todo arrumado, arrumou um emprego, mas notaram que ele tinha um brinquinho e tal, mandaram fazer o teste, fez todos os testes. Muito bem, você está contratado. Ele falou, não quero um emprego não, eu queria alguma coisa que eu trabalhasse em casa. Eu só estou aqui porque a minha namorada mandou e tal. É esse o profissional que tem muita oportunidade no mercado hoje, né? Ou seja, o que a gente chama de home office, é isso? Exatamente. Hoje, é uma grande oportunidade que tem para os jovens hoje no mercado de trabalho, na área de computação gráfica, é home office. Porque, Décio, o que acontecia com a computação gráfica há muito tempo atrás era um investimento muito alto nos equipamentos. E todos nós sabemos que barateou demais esses investimentos. Então hoje, com um investimento pequeno, certo, modesto, a pessoa tem um computador em casa, tem um scanner, uma impressora, tem uma estrutura, um acesso à rede, à internet, o que facilita demais, e ele atende tanto o cliente direto quanto as agências. As agências terceirizam muito, as agências de publicidade terceirizam muito ilustradores, editores de vídeo, o artista em geral da computação gráfica. A gente pode determinar a computação gráfica aí dividida mais ou menos em 5 partes. A DTP, que é a área gráfica, né? Jornal, revista, folhetos, embalagens. A área de vídeo, né? Edição de vídeo. Hoje tem muito trabalho de edição de vídeo. Animação 3D. Né? Isso hoje em dia está fazendo sucesso. Está explodindo no mercado hoje a animação 3D. Nós temos o web designer. Esse, com certeza, primeiro, o web é o mercado que mais cresce na computação gráfica. Nós temos aí aproximadamente, até 2014, algo em torno de 600 mil vagas surgindo na área de TI até 2014. Dentro de TI, mais ou menos para a computação gráfica, nós temos uma parcela menor, mas é uma grande oportunidade para o mercado. Nós estamos com o mercado bem aquecido, né? Podemos falar o que quiser do nosso presidente, mas o mercado está muito aquecido para todas as áreas. Bom, mas aí, vídeo digital, animação 3D, web designer, áudio digital, que foi o último que foi digitalizado. Nós temos uma profissão agora chamada audio designer, que é a pessoa que... Porque o Brasil se preocupava muito pouco com áudio na televisão e no cinema. E agora, com a chegada do áudio digital, deu uma dinamizada. Estamos fazendo agora filmes com uma qualidade muito grande com áudio. Basta ver agora... Explica o que é o áudio digital que você está dizendo. O áudio digital é a edição de áudio para um filme. Seja para uma vinheta, seja para Mas isso também você tem, você ensina, não? Sim, ensinamos. Ou seja, a edição do áudio. Ele faz primeiro o desenho, aí vem o áudio. Exatamente. É a música, é a fala do personagem, alguma coisa assim. A área de 3D. Não adianta você só construir o personagem 3D. Ele tem que ter um áudio. E tem que ter toda aquela sonoplastia atrás. Tem que ter todo os efeitos sonoros para que esse personagem tenha graça. Quando você vê um personagem com áudio mal aplicado, ou você vê um filme com áudio mal feito, isso, por mais que o filme está sendo muito bem feito, foi muito bem filmado e foi muito bem editado, o áudio tem uma importância muito grande. O áudio, não estou falando dublagem.
Não, o áudio digital. O áudio digital, é a música, é o efeito. Exatamente. Né, a trilha que é escolhida. A trilha tecnologicamente falando uma coisa legal para combinar com aquele desenho. Isso. A sonorização de fundo. Isso você também ensina, tem informado as pessoas. Também. Agora, como é que surgiu a DRC? O DRC era um departamento da Apple. Né? Dentro da Apple? Dentro da Apple. Era um departamento... Você já era da Apple ou não? Não. Você é formado em design também, né? Exatamente. Onde você se formou? Porque você começou com a tua escola em 1966, você já tinha formação. Você já tinha essa veia artística, vamos dizer assim, isso? A Apple, o DRC surgiu para fora da Apple em 2001. Antes da Apple, ele era um departamento da Apple, no qual o meu sócio, Sérgio Kies, era gerente desse departamento. Aí a Apple instituiu esses departamentos no mundo inteiro e o DRC começou a ter sua vida própria, sua vida independente, como uma escola de computação gráfica em 2001. Em 2003 eu comprei uma parte na sociedade, eu vinha já do mercado de computação gráfica, justamente da área de ensino, trabalhando em outras escolas, e me associei a esse meu atual sócio e nós estamos tocando hoje o DRC. E o DRC foi o primeiro centro autorizado Apple do Brasil, pioneiro, né, no Brasil. Foi o primeiro centro que ensinou edição de vídeo digital no país, foi o DRC. Qual é a diferença entre o DRC e a ESPM, ou então o Senac, por exemplo? O DRC ele não tem como fundamento o acadêmico, né? Nós não ensinamos um profissional a como criar uma logomarca ou como criar um anúncio. Isso é missão das universidades. Como ou por quê, né? De repente. Exatamente. Isso é missão das faculdades. E algumas universidades fazem isso muito bem feito, outras não, porque aí universidades. Mas o que é uma carência muito grande nas universidades é o conhecimento aprofundado técnico. Ou seja, ele vai saber como criar marca, mas você não sabe... a tecnologia para criar uma marca. Exatamente. Ele vai conhecer o Illustrator, por exemplo, que é o software mais utilizado nessa área para fazer logomarca. Ele vai saber o Illustrator de ponta a ponta. E Décio, esse que é o grande lance, essa é a grande porta de entrada. Por que é a grande porta de entrada? Porque se você pega hoje um estudante de 4º ano de uma FAAP, que é uma excelente universidade, ele se formou e ele foi preparado para ser um diretor de artes. Mas ele será um diretor de arte logo depois que ele terminar a faculdade? Não vai ser. Qual que é a porta de entrada dele? Ser um retocador de imagem, ser um ajustador de imagem. Ele será um diretor de arte futuramente. Mas para que ele entre, a porta de entrada dele é justamente a porta técnica. Então, o que hoje o mercado precisa muito? Ali dentro ele vai poder até saber fazer um anúncio. Exatamente. Aprender com os mais experientes. Exatamente. Mas a porta técnica é a porta de entrada. É a melhor porta de entrada. Se ele estiver preparado... Sabe retocar uma fotografia, sei. Sabe ajustar uma imagem, sabe... o ajuste de imagem é muito importante porque a área gráfica é muito enjoada. Você não pode errar, né? Na web, você pôs uma imagem errada, você arruma logo depois. E em seguida você está fazendo o upload, você está arrumando. Mas a área gráfica não. O senhor conhece inúmeras histórias de peruas e caminhões sendo devolvidos de impressos que não estavam certos. É verdade. Então ele vai aprender a ajustar a imagem, e ele aprendendo a ajustar a imagem, a retocar a imagem, a construir uma logomarca que vem do diretor de artes, a construir um anúncio que vem do diretor de artes, ele está próximo do diretor de artes e ele vai se tornar futuramente diretor. Então é aí essa carência que o DRC cobre. Hoje o DRC tem aí tranquilamente mais de 13 mil alunos formados, né, nesse período, atuando nas agências de publicidade, e hoje alguns, por felicidade nossa, já na posição de diretores de arte e agências de publicidade, que a porta de entrada foram justamente as áreas técnicas, né? Porque é o que está mais carente, Décio. Ou seja, eu recebi muito e-mail de gente querendo entrar no mercado. Então você acha que a porta da técnica é mais fácil? É a mais larga. Ou seja, tem demanda no mercado. Tem demanda. Eu sei, porque eu tenho, na minha agência, ela sempre está precisando de alguém. Quem é que vai fazer esse folheto aqui? Ou essa imagem, sempre tem... Agora, esses meninos, principalmente os que trabalham em casa, né? Onde que encontra esses meninos? Quer dizer, não tem alguma coisa que englobe os nomes e telefones deles e os trabalhos para a gente contratar? Não? Como é que se acha essa garotada?